Olá pessoal, tudo bem? Sou Maíra Calisto e fiz mestrado em design, mestrado acadêmico. E aí eu resolvi fazer essa série de vídeos para vocês, para ajudar o pessoal que pretende aí entrar nessa área acadêmica de pós-graduação. O primeiro vídeo, o vídeo de hoje, seria com o seguinte tema: como passar em uma seleção de mestrado no Brasil? Essa é uma dúvida, que eu acho que assim atinge muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que nunca tiveram contato em pesquisa, na graduação. Então, eu vou pontuar aqui algumas dicas de como passar, certo? Então, vamos para a primeira dica. Escolha uma área de estudo e tema que você se identifique. Para isso, faça a si mesmo algumas perguntas, como por exemplo: eu pretendo realizar uma pesquisa na mesma área de estudo da minha graduação? E se sim, qual o assunto que eu mais gostei de estudar durante a minha graduação e por quê, ao ponto de querer investigar mais sobre? Se não, qual a outra área de estudo que me interessa e por quê, ao ponto também de querer investigar mais sobre? Por exemplo, eu sou arquiteta, me formei em arquitetura e escolhi uma área afim para realizar a minha pesquisa. O que seria área afim? Seria uma área semelhante, mas não é a mesma área de arquitetura e urbanismo, porque eu fiz a pesquisa em design. Dica 2. Escreva um projeto de pesquisa bom, interessante e relevante. Então, para isso, faça também outras perguntas a você mesmo, como por exemplo: qual o problema real da sociedade a minha pesquisa ela pretende buscar por soluções? Certo? Então, a sua pesquisa ela tem que responder ali, que ser uma resposta ou pelo menos uma contribuição para um problema real, certo? Da sociedade. E esse problema ele é relevante para a área de estudo que eu escolhi. Então, às vezes a gente quer pesquisar alguma coisa, é até interessante, a temática que a gente pretende ali investigar, mas aquele problema ele não é relevante para a área de estudo que eu pretendo aplicar para o mestrado. Ok? Então, por exemplo, a minha pesquisa ela foi na área de tecnologia assistiva e design, e o estudo ali da satisfação de uso de próteses. Eu fiz uma pesquisa ali bibliográfica prévia, olha a dica, para saber se aquele assunto ali ele era relevante da área de design, que é de ergonomia. Então, esse assunto hoje ele carece de pesquisas dentro daquela área? Se sim, ótimo, então já está num bom caminho. Os autores e ou fontes que citei são atuais e ou considerados relevantes para a temática? Então, quando a gente pretende investigar um problema dentro daquela área de estudo, a gente tem que ver alguns trabalhos recentes e de autores renomados, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente naquela área, para que o avaliador ali, o professor que vai avaliar sua candidatura, ele veja com bons olhos aquilo ali. Então, ele vai ver que você realmente sabe, dentro daquela temática, quem são as pessoas que estão investigando aquele tema nos dias de hoje. Dica 3. Escolha um programa de pós-graduação que seja adequado para você. Isso envolve várias questões, certo? Então, eu pontuei aqui 3 perguntas para que você faça-se a si mesmo. A primeira seria: qual programa supre melhor as minhas expectativas ou ambições ali acadêmicas? Por exemplo, esse programa é bem conceituado aí na minha área de estudo. Esse fator, de o programa ser bem conceituado, ele é importante para mim. E a segunda seria: qual programa melhor atende às minhas perspectivas financeiras? Isso aqui é extremamente importante, porque a maioria das pessoas que vai fazer mestrado, principalmente, acabaram de sair da faculdade. Muitas vezes não tem um emprego ainda. Então, essa pessoa ela já vai ali tentar uma bolsa da CAPES ou do CNPq, no caso do Brasil. Se o programa for em outra cidade, como é que você vai se sustentar? E quanto tempo essa bolsa ela precisa aí para ser implementada? Um programa de pós-graduação aí que eu escolhi
ele fornece essa bolsa, né, por 24 meses, pelo tempo integral do mestrado? Não sei. No meu caso, por exemplo, não fornecia. Então, no meu mestrado, eu trabalhei fora em um emprego à parte e fiquei ali estudando, né? Apesar de eu ter passado na seleção em uma posição ótima, sabia ali que eu ia ser bolsista. O programa, na época, ele só estava fornecendo 12 meses de bolsa CAPES. Então, a minha bolsa, ela foi concedida apenas 12 meses depois que eu entrei no mestrado. Então, eu tive que arranjar ali uma alternativa para eu me sustentar naquele período, ok? E é bom você já entrar na pós com tudo isso programado para que você não passe perrengue, né, financeiro. Outra pergunta dentro dessa dica é a seguinte: qual programa se adapta melhor à minha rotina e relacionamentos pessoais? Os nossos relacionamentos ali interpessoais são muito importantes para a nossa vida e para a nossa saúde mental na pós-graduação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não é solteira, ela já é casada, já tem uma família, e ali não há uma possibilidade dessa família se mudar junto com ela. Se o programa for em outra cidade, por exemplo. E aí você vai ter que escolher, né, se esse for o seu caso, um programa ali que esteja ou na sua cidade mesmo, que você mora hoje, ou na sua região próxima, que dê para você viajar, né, no bate e volta, por exemplo. Entendeu? Então esse aqui também é um ponto super importante para ser considerado. Dica 4. Leia atentamente e siga à risca as orientações e prazos do edital. Extremamente importante também. Você já escolheu o programa, né? Já sabe o que é que você já vai pesquisar, já resolveu todas essas questões aí pessoais, né? Financeiras suas na sua cabeça, tudo certinho. Aplicar para essa pós aqui. Você tem que baixar o edital, ler atentamente aquele edital e ver o que é que eles exigem durante todo o processo, principalmente o cronograma. Geralmente esses editais exigem uma série de documentos, né, como um diploma de graduação, por exemplo. É super importante que você já tenha todos esses documentos que eles exigem em mãos no momento da sua inscrição. E como eu falei agora, não perca esses prazos, né, estabelecidos no cronograma do edital, porque isso pode custar a sua classificação ali, entendeu? Uma dica que eu pontuo aqui para vocês é o seguinte: imprima e cole em um lugar visível cada uma dessas etapas, certo? Do cronograma ali do edital, e risque-as à medida que vocês forem concluindo ela. Também prepare-se para cada uma dessas etapas, mas não perca de vista o processo como um todo. Se preocupe com aquela etapa que você está. A prova escrita, por exemplo, se preocupe em estudar para a prova. Se for a entrevista, se preocupe em se preparar para a entrevista, mas vá fazendo aquele jogo mental dentro da sua cabeça, certo? Já passei por isso, já passei por isso, já passei por isso, só falta isso. Dica 5. Expresse profundo interesse e paixão pelo tema que você vai estudar. E também tenha essa paixão realmente dentro de você. Porque imagine, né? Você vai passar 2 anos da sua vida, talvez 2 anos e meio, se tiver que prorrogar, tiver uma situação na sua vida aí atípica e tiver que prorrogar esse prazo, né? Você vai passar esse tempo estudando sobre uma coisa. Se você não gostar desse tema, qualquer dificuldade que aparecer, você vai querer desistir. Então isso não é bom. Então, essa questão do tema aí é super importante. Como você, né, voltando, expressa esse profundo interesse aos professores ali do programa. Durante a entrevista e também defesa do seu projeto de pesquisa, ok? Essas etapas, eu vou explicar cada uma delas bem detalhadamente, não é? Nos próximos vídeos que eu gravar, tá bom? Para vocês. Demonstre que você realmente gosta do tema que escolheu. Demonstre entusiasmo e conhecimento ao mesmo tempo sobre aquele problema, sobre aquela temática que você escolheu. Dica número 6. Manifeste conhecimento sobre a área de estudo escolhida. E como eu faria isso, Maíra?
Um exemplo seria, ao longo da prova escrita, mostre que você domina o conteúdo básico sobre aquela área de estudo, principalmente se você graduou-se em uma área diferente, que foi o meu caso, certo? Arquitetura e design são áreas afins, ou seja, áreas irmãs, primas ali, semelhantes. Mas eu tive que estudar antes de fazer a prova, que é uma das primeiras etapas na maioria dos processos, os autores de design, né? Os mais famosos, você tem que demonstrar que você sabe. Pelo menos os autores básicos ali, dentro daquela área de estudo. A última dica, que é a dica número 7. Domine pelo menos o básico para intermediário de uma língua estrangeira, que na maioria das vezes é o inglês. E tem programas que eles aceitam francês e também o espanhol. Na graduação, temos muitos textos acadêmicos. Parte deles são escritos em inglês ou em espanhol. E para provar que você consegue fazer isso, todos os programas de mestrado exigem a realização do exame de proficiência em uma língua estrangeira. Particularmente, recomendo investir ali no inglês, pois esta é considerada a língua universal da academia. Os científicos das revistas internacionais, consideradas como fontes ali relevantes de conhecimento, eles são escritos em inglês. Isso só é possível quando você domina o básico da língua estrangeira. E você tem que provar isso, né? Esse entendimento, essa compreensão daquelas informações ali para você desenvolver uma pesquisa relevante, né? Usando essas fontes aí cristalinas do conhecimento, que são os artigos, né, escritos em inglês e artigos publicados em revistas internacionais. E também, se você tiver interesse, o que eu recomendo, principalmente se você quiser fazer um doutorado fora, por exemplo. Cá em revistas internacionais do seu trabalho, você vai ter condições de escrever ali, e de que, né, minha gente, assim, é muito bom essa independência, né, na língua inglesa. Para tudo na vida, se você for viajar, se você for pesquisar um conteúdo aleatório na internet, muitas coisas estão em inglês, enfim. Então, seria isso, né, o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí a clarear a mente. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau!